Ai, gente, tô de volta. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tô aqui sorrindo porque, por incrível que pareça, eu tô fazendo um vídeo com a internet ligada e tá aparecendo ali algumas mensagens e apareceu uma de um ser humano dizendo que eu não sei sorrir. E não tem como não sorrir depois de uma mensagem dessa. Como assim eu não sei sorrir? Gente, eu vou estar saindo do meu script. Hoje eu tô querendo falar, agora eu tô querendo falar sobre insônia. Eu comecei falando, vocês viram no vídeo que eu cortei? Pois é, só que entrou ser humano. Tá chegando as crianças da escola, o horário da escola acabou e o povo tá chegando. Então é aquele negócio, já não são os cachorros latindo, agora são crianças falando. Então é isso daí. O ser humano apareceu pedindo se podia ir lá pra fora. E por isso é que eu tive que cortar o meu vídeo, mas agora a gente não vai cortar mais e eu não vou cortar mesmo. Eu vou estar falando sobre insônia. Vocês sabem o que é insônia? Já ouviu falar sobre insônia? É aquele distúrbio do sono que impossibilita as pessoas de permanecerem dormindo ou que acaba cortando com o sono da pessoa. E adivinha só o que aconteceu? Eu tive esse distúrbio ontem à noite. Eu não sei o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Eu não estou nem fazendo ideia. Mas eu só sei que no meio da madrugada, aquilo era mais ou menos umas 2, 3, 4 horas, sei lá que horas era aquilo. Eu perdi o sono, parecia que era um dia da manhã, sei lá, que era 10, 15 horas, sem sono, sabe? Você faz aquele todo ritual da insônia. Vocês sabem qual é o ritual da insônia, né? O ritual da insônia é isso, você perde o sono, então quer dizer que é um chamado, é para você falar com o Papai do Céu. Beleza, eu fiz aquele ritual, falei com o Papai do Céu, abri a Bíblia, porque dizem que você precisa ler a Bíblia para o sono vir rápido, porque aquilo, né, se você quer dormir, pega a Bíblia. Não funcionou, eu peguei, eu li algumas páginas da Bíblia, mas não estava entrando, é como se eu estivesse lendo alguma coisa fora do nexo. E não faz sentido você ler a Bíblia apenas para queimar o tempo. A Bíblia é uma coisa séria, então eu decidi deixar a Bíblia do lado e falar diretamente com o Papai do Céu. De tu pra tu. E aí eu fiquei olhando lá pro céu, olhando pro teto. Eu comecei a ver até coisas que eu não sabia que existiam na minha casa, sabe? Algumas teias de aranha. Algumas teias de aranha você acabou encontrando porque você foi analisando e fazendo tudo. E numa dessas de estar analisando paredes, analisando tetos e outras coisas mais, eu comecei a fazer algumas perguntas para mim mesmo, né? Gente, por que algumas coisas acontecem com certas pessoas e outras coisas não acontecem com outras pessoas, né? Por que algumas pessoas têm acesso fácil a muitas coisas e outras pessoas não têm acesso nenhum ou acesso zero a certas coisas? E outras coisas também que eu andei perguntando é: será que o dinheiro é realmente a única porta de acesso para o privilégio, para o merecimento de algumas coisas, para algumas pessoas? E essas pessoas que não tiveram o mínimo de privilégio, que não têm o mínimo de condições financeiras, como é que essas pessoas vivem? Como é que essas pessoas conseguem ter o básico? Porque se uma pessoa de uma classe média que tem uma condição favorável não consegue chegar a certos lugares por conta do dinheiro, e o que essas outras pessoas que não têm essa condição mínima conseguem ou fazem das suas vidas? Então são algumas coisas que eu andei me perguntando. E outras coisas também que andaram rondando na minha cabeça enquanto eu estava com Sônia será que o meio em que a gente vive, será que o local, o país, a cidade, o bairro, isso acaba influenciando quem nós somos? Isso realmente determina quem nós seremos amanhã ou quem nós somos hoje? Será que isso realmente influencia? Se isso realmente é um fator predominante, então eu me pergunto, então como é que estão essas pessoas que vivem no Malali, sei lá onde, lá no fundo da África, naqueles lugares meio desfavorecidos? Gente, é muita injustiça se for pensar desse jeito, porque eu ouço muita gente falando, se você quiser crescer, se você quiser se desenvolver, se você quiser ter sucesso, se você quiser ter dinheiro, você precisa estar no país da prosperidade, você precisa estar no país da liberdade, viver nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros lugares subdesenvolvidos. Gente, somente essas pessoas nesses países conseguem ter o desenvolvimento, somente essas pessoas conseguem ter o sucesso, e as demais pessoas, os que estão em outros países,
como fica realmente? Não seria muito injusto falar que o país do desenvolvimento, do sucesso, da prosperidade é o país Y, o país tal? Eu costumo muito falar que quando as pessoas elas são incompetentes, elas vão ser incompetentes em qualquer parte do universo. Não importa se você vai estar nos Estados Unidos, se você vai estar na África, se você vai estar na China, na Conchinchina, ou seja, lá onde você quiser estar. Porque se a pessoa realmente for uma pessoa encostada, uma pessoa incompetente, uma pessoa folgada, uma pessoa que não vai atrás dos seus interesses, dos seus objetivos e que não faz realmente por merecer, as coisas também não acontecem. Eu sou realmente a favor dessa teoria, porque realmente eu não acredito. Tudo bem, alguns países, alguns lugares, algumas pessoas nasceram com alguns privilégios, têm alguns acessos facilitados, mas nós também conhecemos pessoas que nasceram em cima desses privilégios que acabaram se tornando ninguém, se tornando nada. Por quê? Porque não conseguiram desenvolver as suas competências, não conseguiram desenvolver as suas capacidades e não conseguiram transformar os benefícios, os privilégios que eles têm, ou que eles nasceram, ou que eles tiveram acesso fácil, em algo que realmente fosse produtivo, em algo que realmente fosse benéfico para suas vidas. Então a gente se pergunta, será que é somente isso que é o fator predominante? O local, o país, a cidade, o dinheiro, o ambiente? E nós? E a nossa... E o nosso livre-arbítrio? É livre-arbítrio? Exato. A nossa essência, o nosso ser, o que nós fizemos, qual é o nosso papel, o que nós representamos nesse círculo, nesse meio do crescimento. Será que eu só tenho que crescer? Será que eu só vou crescer justamente nesse lugar? E quando eu estiver nesse lugar, então é isso, mas outras coisas que eu não acho justo, que eu realmente estou aqui falando. Será? Por quê? Porque eu ouço muito. Por que a Choque está falando isso, Choque? Se realmente a decepção foi dura, né, meu bem? Não, gente, não é sobre isso. É sobre eu ver pessoas adiando as suas vidas, deixando de viver os seus momentos, curtindo os seus instantes, criando relações, fazendo história, vivendo vidas, porque estão adiando isso para o ano de 2000 e uauê. Ai, quando eu estiver na Conchinchina, quando eu for no Y, eu vou ser feliz. Só quando eu tiver, sei lá, é que eu vou conseguir ter a prosperidade. Eu tô chegando... A vida não para, os problemas elas estão ali exatamente para nos fazerem crescer, para nos fazerem desenvolver, para que a gente seja realmente pessoas mais abençoadas, pessoas iluminadas, mas isso depende de nós, porque se você está aqui hoje, está na África, está em Angola, está na Conchinchina, está no Malala, está sei lá onde você está, passando por perengue, e se você não está conseguindo, eu peguei aquela frasezinha lá da Bíblia, para vocês verem que eu andei lendo a Bíblia de noite, não é? Se você não conseguir transformar a pedra em pão onde você está, a água em vinho onde você está, meu amor, esquece. Onde você for, independente das oportunidades, das possibilidades, da perspectiva que você tem desses locais, você não vai conseguir ser ninguém. Porque uma coisa é muito certa, se você for ver a história, se você for bater no Google, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que nesses lugares que é realmente considerado países da liberdade, países da prosperidade, países das oportunidades, existem muitas pessoas sem prosperidade, sem oportunidade e sem perspectivas nenhumas de vida. Existem pessoas realmente miseráveis, pessoas realmente vivendo em condições deploráveis. Então eu me pergunto por que essas pessoas estão vivendo nessas condições deploráveis, se nós estamos falando que essas pessoas estão vivendo no país da prosperidade, no país da oportunidade. Alguma coisa está errada, porque não é só o país que transforma as pessoas, são as pessoas que transformam os locais em que elas vão. Então eu sou o reflexo daquilo que eu me permito viver onde eu estou, eu sou o reflexo daquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu permito, aquilo que eu escolho, aquilo que eu determinei que eu quero ser e aquilo que eu vou ser. Então eu não me permito viver sobre a síndrome da vitimologia. Eu não sou ninguém porque eu sou negra, eu não sou ninguém porque eu sou estrangeira, eu não sou ninguém porque eu sou angolana. Esquece
Esquece, meu amor. Eu sou tudo mais alguma coisa menos vítima. Vítima das circunstâncias, vítima do momento. Eu sou iluminada, abençoada. O tempo tá acabando. Vamos para o próximo, porque tem muito assunto vindo aí.